Sabe quando do nada vem aquela onda de raiva que parece tomar conta de tudo? Ou então uma alegria tão grande que mal cabe no peito? Pois é, todo mundo passa por isso. Mas e se a gente pensasse que o que chamamos de emoção, na verdade, segue um tipo de manual de instruções? Entender essas regras pode, de verdade, mudar o jeito como a gente lida com tudo que sente. Imagina só que louco se as nossas emoções viessem com um guia do usuário. Entender o que acontece aqui dentro deixaria de ser um mistério, sabe? Viraria uma habilidade que a gente pode aprender. É quase como ter um hack para o nosso sistema interno. E é exatamente isso que a gente vai tentar desvendar aqui: o que é e principalmente o que não é uma emoção. Então, vamos lá. Para a ciência, uma emoção não é uma coisa só. O melhor jeito de pensar é como se fosse um combo, sabe? Um combo de 5 elementos que disparam juntos quase que instantaneamente. É como uma atualização de software que acontece em segundo plano sem a gente nem perceber. A emoção, na verdade, é essa reação completa a um gatilho específico. E aqui estão os 5 elementos desse combo. Primeiro, a ativação, que é a intensidade do que a gente está sentindo. Depois, o rótulo, que é o nome que a gente dá para isso, tipo alegria ou medo. Aí vem o corpo, as reações físicas, sabe? Coração acelerado, mão suando. Em seguida, a motivação, aquele impulso que dá vontade de fazer alguma coisa. E por fim, o contexto, onde a gente está e com quem. A emoção, então, é a soma automática de tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Ok, agora que a gente já entendeu o combo, vamos para a distinção que, olha, talvez seja a que mais causa confusão na cabeça das pessoas. A diferença entre emoção e sentimento. Entender isso, a diferença entre o processo e o nome que a gente dá para ele, é a chave do autoconhecimento. E a melhor analogia para entender isso é pensar num computador. A emoção é como se fosse o software complexo rodando ele em segundo plano, sabe? O processo automático e completo. Já o sentimento, bom, o sentimento é o ícone que aparece na tela. É a parte que a gente nota conscientemente e que nos avisa qual programa está ativo. E a velocidade com que isso tudo acontece é absurda. A reação emocional, aquela primeira que a gente não controla, dispara em menos de 1 milissegundo. É uma faísca lá no fundo do cérebro, muito, mas muito antes da nossa consciência sequer registrar o que está acontecendo. É impressionante. Então, para ficar bem claro, a emoção é o processo inteiro, o sistema todo rodando. Ela é incontrolável e sempre vem primeiro. O sentimento é a nossa interpretação consciente disso. É o rótulo que a gente coloca para dar sentido àquela experiência. Focar só no sentimento é como olhar para o ícone na tela e ignorar todo o software por trás que faz ele funcionar. Beleza, agora vamos para a nossa segunda grande distinção: emoção versus humor. Confundir os dois é super comum, mas eles são fenômenos bem diferentes. E entender essa diferença pode mudar totalmente o jeito como a gente interpreta nossos estados internos. E a analogia aqui é simplesmente perfeita. A emoção é como um relâmpago, intensa, super rápida e com uma causa bem clara. Já o humor é como uma neblina. É sutil, persistente e muitas vezes a gente nem sabe de onde veio. Vamos detalhar um pouco mais. A emoção é intensa, mas é breve, passa em minutos, e geralmente tem um gatilho óbvio. O humor, por outro lado, é mais leve e pode se arrastar por dias, às vezes semanas. Ele funciona como um filtro, sabe, que colore tudo que a gente vive. Quando o humor está baixo, por exemplo, até uma notícia boa pode parecer meio sem graça. Tá bom, mas e daí? Na prática, por que saber tudo isso importa? A resposta é bem simples. Conhecimento é poder. Ter clareza sobre o que está acontecendo aqui dentro é o primeiríssimo passo para a gente conseguir assumir o controle. Pensa assim: se alguém entende que o coração acelerado é só o item 3 do combo emocional, a reação do corpo, a chance de entrar em pânico diminui muito. A pessoa para de pensar que é um ataque do coração. Se ela percebe a raiva como uma emoção passageira, um relâmpago, ela evita que isso se transforme numa neblina de irritação que contamina o resto do dia. Essa clareza desarma a catástrofe. E olha, não é só um papo furado. O especialista Dr. Stephen G. Hoffman diz exatamente isso, que lidar com as emoções de forma competente é fundamental para o nosso bem-estar. Ou seja, entender o que se passa aqui dentro é o que nos impede de sermos dominados pelas nossas próprias reações. Então, para a gente fechar, vamos recapitular esses hacks emocionais. Primeiro, conheça o combo de 5 partes. Segundo, lembre-se sempre de separar o processo, que é a emoção, do rótulo, que é o sentimento. Terceiro, não deixe uma emoção passageira, um relâmpago, se transformar num humor persistente, numa neblina. E, talvez o mais importante, reconheça que um sintoma físico é só uma parte da história, não a história inteira.
E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Se aquela primeira faísca emocional é automática, se a gente não controla, qual é a primeira coisa que a gente realmente pode controlar? Onde é que a gente pode intervir para mudar o rumo da nossa reação? A resposta para essa pergunta, bom, ela é o começo de uma gestão emocional muito mais consciente e, no fim das contas, muito mais eficaz.